estiver gravando. Ok, podemos. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todos, é um prazer estar com vocês. Hoje a gente está num grupo menor, o que é bem bom para a gente poder conversar com mais tranquilidade, né, e com mais tempo, inclusive, para falar. Então, a gente sabe que esse evento da pandemia é um evento que impôs ao consultório psicológico uma adaptação importante, tanto no formato quanto no manejo, né? O atendimento online, ele possibilitou a continuidade dos atendimentos psicológicos dos nossos pacientes, mas impôs perdas e adequações de técnica, né, que a gente sabe, que de alguma forma pode ter comprometido os atendimentos ou não, é isso que a gente vai discutir, né, em toda a capacidade analítica que a gente tem durante os nossos trabalhos. Então, a gente está aqui hoje para saber a opinião de vocês quanto à possibilidade de utilizar esse dispositivo analítico que é a transferência, né? Como é que isso ocorreu e se ocorreu durante o atendimento, que sempre ocorre, mas se a gente pode trabalhar com isso, né? Nesse formato online. No consultório é mais fácil, né? Como a gente disse, há perdas importantes nesse formato, que é estar ao vivo, quer perceber todas as organizações que acontecem no setting, a forma como o indivíduo, e nós, inclusive, escolhemos as palavras e nos comportamos. Então, posto que houve uma perda importante, né, nesse setting, como é que a gente está podendo se organizar? Estão conosco hoje o José Carlos Honório, que é psicanalista, editor e escritor. Zé, se eu esqueci alguma coisa, você me corrige. O Sérgio Mascoli, que é psicólogo, psicanalista, sexólogo, escritor também. A Juliana Vernaschi, que está comigo, que está sempre aqui nos nossos encontros, que é psicanalista e escritora. A Silvana, que sou eu, a Silvana Martani. Eu sou psicóloga, psicanalista e escritora também. Tá? É um prazer estar com vocês hoje. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da transferência, que no nosso último encontro, e ele vai estar disponível para todos verem depois, né, apareceu a transferência, né, que é esse dispositivo analítico, como uma questão importante no atendimento online, né, uma questão importante inclusive na percepção e manejo, né, de como trabalhar com esse dispositivo num formato em que o dispositivo não se referenciou, né? A gente quer saber se é possível referenciar esse dispositivo nesse atendimento, ok? Vamos lá, vamos conversar? Posso conversar? Começar? Pode, claro. Já virou um clássico eu começar, né? Eu estava lendo algumas coisas sobre que esse assunto me interessa muito, né, gente? Essa coisa da contratransferência, essa asepsia que a psicanálise clássica prega um pouco por conta de manter essa distância do paciente ou da pessoa e do analista, que também é uma pessoa, né? Então, com essa pandemia, eu acho que com essa doença ficou um pouco claro que não leva a nada essa asepsia forçada, essa rigidez com que alguns analistas insistem em manter. O que eu quero dizer é que eu estava lendo sobre isso e tem muita gente que, inclusive acho que um psicanalista inglês chamado Harold Searles, que fala de uma simbiose terapêutica. Eu gosto desse termo, porque, para mim, fica claro cada vez mais que, para que o processo terapêutico se dê de uma forma convincente, precisa haver essa simbiose, não precisa ter, não pode haver separação. Eu sou o analista, você é o paciente. Não, ali os dois se tratam. E com simbiose, a coisa fica mais fácil disso acontecer, porque, inclusive, eu tenho que estar implicado no
no caso do paciente para que eu também consiga progredir no caso. Isso vai de muita autoanálise, né? Então, você precisa fazer o tempo todo a sua análise, e, juntamente com a sua análise pessoal, com outro analista, óbvio, mas que a gente desvincule um pouco esse, me parece, mito de separação. Eu, para ser um analista, preciso estar num lugar e você, para ser paciente, precisa estar num outro lugar. Não, os dois podem ter um intercâmbio ali e que, para mim, assim funciona a transferência e a contra-transferência. Então, até para Lacan, estava dizendo sobre essa coisa que pensar nesses dispositivos em separado parece uma coisa boba até se pensar, porque não existe essa separação de paciente e analista, porque em determinado momento o paciente vai ser analista e em determinado momento o analista vai ser paciente. Então, para mim, com esse movimento todo que está tendo de atender via remoto, eu estou entendendo que cada vez fica mais claro que essa simbiose analítica, psicanalítica, precisa acontecer. Você sabe, Zé, que eu fico pensando enquanto você está falando, né? Eu acho que a simbiose, essa simbiose, que é a coisa empática mesmo do vínculo, né? Que é essa ligação entre o terapeuta e o paciente, ela é condição sine qua non para que a análise exista, né? Sem ela é impossível. Sem ela, né, o atendimento não progride, como você mesmo falou. Mas, e a partir dela, né, porque foi algo que não surgiu do último encontro, eu acho que se iniciar um atendimento online, a simbiose é a condição sine qua non, né? Porque você tem que se ligar àquele outro que está do outro lado da sua tela, né? Você precisa entender aquele outro que é o analista, ou aquele outro que é paciente, tem que falar coisas para você que faz sentido, né? Tanto a gente falando com o paciente, né? Começando um trabalho online, né? É importante que ele nos ouça, nos veja, e todo o conjunto do que a gente faça sentido para ele, como o que ele é para nós também é uma construção que tem que começar a fazer sentido. Porque a gente se inclui na vida dele, como você falou, né? A gente não é um espectador, né, somente da história dele, mas a gente tem que estar incluído nessa história, e a transferência e a contra-transferência, transferência do paciente para nós e da gente enquanto terapeuta para o paciente, que é a contra-transferência, ela acontece nesse setting, online ou não, né, o tempo todo. Eu sou psicóloga hospitalar e eu vou para o leito do meu paciente atendê-lo. Eu atendo ele na cama e eu de pé ao lado dele. Aquele é nosso setting, tá? Então, mas se a simbiose acontece, se o vínculo se estabelece, né, é possível utilizar desse contraponto, transferência e contra-transferência, para entender os mecanismos daquele paciente, porque é disso que a gente se utiliza, da transferência e contra-transferência, que são os mecanismos de defesa, que são a forma como ele lida com o mundo, as coisas como ele trata, porque ele vai tratar com a gente exatamente como ele trata com as outras coisas, né? Ele vai se vincular a gente como se vinculou aos pais, por exemplo, né? Ora a gente é o pai, ora a gente é a mãe, ora a gente é o namorado, ora já é o amigo, e às vezes terapeuta, né? Às vezes também terapeuta. Então, assim, mas é a condição basal. No meu olhar, é a condição basal, né? Então, se a gente entender que o inconsciente é a linguagem, como Lacan falava e Freud reiterou, né? Quer dizer, onde a gente puder falar com o outro, né? E estabelecer com ele um vínculo analítico, a análise se faz. Né? Quer dizer, a análise se faz, seja lá deitado na cama do hospital, seja no online, seja no consultório, seja num campo de refugiado, seja no meio do parque, seja na rua, seja onde for. Né? Quer dizer, a gente vai tentar entender
o que está acontecendo com aquele indivíduo em qualquer ambiente. Claro que há ambientes mais favoráveis, tipo o consultório, né? Mas é possível, de outra forma é possível. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que é possível, né? Foi o meu trabalho até hoje, né? É porque, inclusive, no nosso encontro na vez passada, o Serginho levantou uma questão que eu achei interessante, que é a coisa até do traje, né? Então, como o fundo, o ruído, o gesto, isso tudo influi na nossa sessão. Então, saber que a gente está sendo visto da cintura para cima, não importa a coisa de baixo, o que você está usando ou não está usando embaixo, né? Se tem uma imagem atrás de uma arara e a imagem de uma lua, isso vai talvez interferir na nossa conversa. Então, me parece que tanto do indivíduo humano quanto até o cenário que se cria para que uma transferência, para que uma sessão aconteça, é importante, né, Silvana? Eu acho bacana pensar nisso. Inclusive tom de voz, ruído, você não entender, interrupção, tudo influencia na nossa escuta, né? Mas eu acho que é aí que se cabe o termo da tal asepsia analítica, né? Que a gente deveria manter um mínimo de estímulo para influenciar aquela conversa. Da nossa parte, da parte do paciente, como eu também falei, o Serginho falou, eu também falei da última vez, quer dizer, eu acho que da nossa parte, quanto menos estímulo a gente oferecer ao nosso paciente, melhor. Interferência, estímulos, variáveis, a gente queira dar o nome que for. Agora, o que o paciente puder fazer, onde ele puder nos receber, onde ele quiser fazer a sessão dele, conta dele. Ok, isso é material analítico, mas eu acho que essa asepsia se traduz no cuidado, né, de como a gente vai receber o nosso paciente no formato online. Né? Então, assim, eu acho que isso vale a pena prestar atenção, né? Porque, como você disse, isso influencia mesmo, né, a atenção do paciente, o que ele acha que está acontecendo, por que botou lá atrás o negócio, por que não botou, né? Por que está assim, quem é que passou? Tem gente que não pergunta, tem gente que pergunta, que barulho é esse, Silvana? O que está acontecendo? Eu estou com uma reforma do meu lado que parece que vai quebrar tudo, né, às vezes. Que barulho é esse? Não, isso daqui é da reforma. Nossa, mas como é que você aguenta? Então, assim, a coisa ela estava falando da sexualidade dela, de repente o barulhão interrompeu tudo, e ok, é isso mesmo, né? Mas é isso que a gente estava falando. Isso é importante, porque ontem, por exemplo, aconteceu uma coisa muito singular, que eu estava atendendo uma mulher e ela estava falando exatamente do marido, e o marido entra por trás da câmera, assim, e olha para mim, né? Como que eu reajo? Como se nada tivesse acontecido? Porque esse marido não vai aparecer no consultório. Sim. Mas ele está na casa dele. E está com a mulher dele, que está falando dele para o analista dela. Sim. Então, é uma interferência brutal, porque, na verdade, Exatamente. ela acaba com o discurso dela, que ela estava falando do marido, ela não quer que o marido ouça. Dessa asepsia também deve ser levada em conta, porque tem que limar esse marido desse setting e ficar o que interessa, que é o discurso da mulher, é a fala da mulher e a minha escuta. Ele, não contente, passou, viu que ela estava tendo a sessão dela, voltou para ver se era isso mesmo que ele tinha visto. E a gente não sabe como lidar muito bem com isso. Daí eu tive que interromper, eu falei assim, ele vai entrar de novo? E daí ela foi lá, fechou a porta e avisou que... Então, de qualquer forma, é uma interrupção, né, Silvana? Não, e o fato de deixar aberta, né? Parece que é assim, no meu olhar, Parece que ela por que eu deixo a né? porta aberta, né?
Porque, então, isso me interessa. É que nem eu estou atendendo a minha adolescente, e a mãe entra no quarto, blum, abre a porta. Oi, Silvana, tudo bom? Tudo bem? Eu falei, Quem é adolescente? nossa, Gui, oi, tudo bom? E você? Eu conheço essa mãe, gosto muito dela, tudo bem? E você fechou a porta? Falei, escuta, o que está acontecendo aí dentro que sua mãe interrompe assim a sua vida? Meu, ela não me respeita. E isso foi o motivo da nossa sessão o tempo todo, porque isso, graças a Deus, aconteceu no começo e não no meio, né? Mas, assim, essas coisas que você está falando acontecem. E aí isso vira um motivo, né? Porque, assim, isso aconteceu que eu vi. Era uma coisa que ela falava e eu pude ver. Eu pude realmente presenciar a bagunça. Né? E ela entrou feliz, bem tranquila, falando, a sessão é minha também, tá tudo certo. E ok, né? Mas olha o tanto que é representativo da história daquela paciente. Né? E a gente não sabe onde a gente fica nessa história, porque numa coisa mais clássica, você interromperia a Sim, sessão, assim, acabou aí. Não tem sim. jeito, é disso que se trata. Agora, numa coisa mais simbiótica, que é o que a gente está falando, não, você abraça o Winnicottianamente e fala, vamos continuar, né? Fecha a Ou porta. vamos continuar com isso, ou a partir disso, né? Vamos continuar a partir disso, né? A partir dessa porta aberta, a partir da permissão de que seu marido interrompa, a partir de que essa Exato, mãe começa a gesticular, dando uma de adolescente querendo o lugar da filha. Tem um monte de história para se exato, falar, né? exatamente. É a partir e com isso. E tem também. Sérgio, fala pra gente o que você acha. Não, ouvindo o que você estava falando, me chegou uma outra questão aqui. Além da transferência, uma nova escuta, né? Porque o Zé teve que fazer uma escuta nova, até a entrada do marido era uma escuta. Quando o marido entrou, outra escuta. A tua paciente, quando ouve o barulho da reforma na sexualidade, que barulho na sexualidade dela tem a reforma do lado, né? Então, acho que isso acaba levando uma nova forma de também fazer escuta. O que eu achei bacana, até agora eu não estava pensando nisso, viu, Zé? Viu, se eu não estava pensando, porque a nossa escuta vai ter que ficar Isso. diferente também, não só a questão da transferência, né? Pessoal, o que eu fiquei pensando, né, na questão da transferência, tem uma questão da filosofia que a gente chama de epistemologia, que é a questão do estudo da ciência, né? E tem um conceito que diz o seguinte, que toda nova técnica surge uma nova ética e daí uma nova teoria. Por exemplo, quando começaram a ter transplantes, né? É uma técnica, tá? Então, aí precisou se criar uma nova ética. Quem pode transplantar, de que forma, autorizado ou não autorizado, a família autoriza ou não, e teve que se criar uma nova teoria sobre o campo do transplante, que era uma coisa inédita até a década de final de 70, começo de 80. Então, eu fico pensando que a transferência, dado essa técnica online, né, porque isso é uma técnica online, mediado online, tem que se pensar numa nova ética, até numa nova escuta, pelo que eu ouvi vocês falando, um outro jeito de escutar também a questão e uma nova teoria, né? Uma forma de como se teorizar isso tudo. E eu fico pensando aqui, quando Freud criou esses termos, né? Ele criou esses termos justamente para fugir da Igreja Católica em termos de confessionário. Tá? Aquela coisa, você entra no confessionário, você pode falar, matei minha mãe, minha avó, minha tia, sai plácido de lá, faz lá uma reza, enfim, vai embora, tanto o padre quanto o pecador lá, não sei se é esse o nome que dá, para fazer de conta que nada tinha acontecido. Eu tenho a impressão que às vezes Freud pensou nessa ideia de um setting terapêutico em que a gente ficasse meio padre, sabe? E que o paciente fosse meio confessor e que tudo que rolasse nesse meio ficava eternamente entre os dois. Coisa que a internet mudou. A gente sabe também que, além do que essa conexão que nós estamos os quatro, quem quiser estar vendo esse bate-papo da gente, seja o Google, o Meet, seja o Zoom, seja o que for, isso está sendo gravado. Isso está sendo colocado numa plataforma. Isso está sendo colocado lá em algum lugar que alguém, mesmo que seja de uma forma muito sigilosa, ou particular, ou privada, ou técnica, dependendo, tá? Pode ter acesso ao que nós estamos falando. Né? Então, foi embora a história do sigilo,
foi embora a história da questão do setting, né? Eu acho que a gente acaba se expondo de uma forma muito grande. Então, eu acho que também isso faz parte de uma nova transferência. Eu estou pensando aqui em algo como novo, não híbrido, nem misturado, nem presencial, nem online, algo novo, né? Um jeito novo de pensar, que vai ter que surgir uma nova ética para pensar isso, uma nova escuta, que foi o que a gente acabou deduzindo aqui agora, né? E um outro jeito de a gente teorizar isso, porque, ao mesmo tempo, pensando que nós estamos privados aqui, entre quatro, não, isso está ficando num provedor e qualquer um, em qualquer lugar, pode ter acesso ao que a gente está conversando aqui agora. Então, é bem aquilo que o Harari fala, né, no Homo Deus, né? Ou nas questões das 21 perguntas do século XXI, né? Nada mais vai ficar escondido, tudo vai ficar muito público, né? E é acessível a quem quiser, né? Isso vai depender muito de um movimento político. Mas seja como for, a questão da transferência com os meus pacientes, né, tem sido satisfatória. No começo foi um pouco difícil, o bidimensional, né, essa coisa da tela, sem imaginar, sem poder ver o conteúdo tridimensional, isso me causou um pouco de estranhamento. Mas só foi um estranhamento, é como se a gente comprasse um sapato novo, uma calça nova, uma blusa nova, que ela ainda não está totalmente ajustada no corpo, né? Mas que com o tempo ela vai pegando esse ajustamento. Então, eu acho que está rolando transferência. Estou atendendo agora um rapaz, vou começar a atender, né? Já estou só nas sessões iniciais com ele, provavelmente ele vai ficar, amanhã eu vou ter a terceira, que é só online, né? Conheci ele online, nunca o vi presencialmente, tá? Mas já formou um vínculo, tá? E já consegue ter episódios de humor comigo, né? Já começa a rir e ele mesmo gera piada. Algumas falas minhas já faz com que, como a câmera fica muito focada no rosto, né? Eu consiga perceber melhor o movimento dos olhos, o movimento da cabeça, né? Os lineares da cabeça, coisa que no consultório, por ser um ambiente maior, às vezes a gente acaba um pouco perdido. Então eu penso em dois modos, né? Que a transferência online tanto vai facilitar algumas coisas novas, como essa tal escuta que a gente estava falando agora, de uma nova escuta, o tal do barulho, e a mulher, estou falando da sexualidade, tem nossa, Silvana, como você aguenta com esse barulho? Uau, eu acho isso transferência. A tua paciente com o marido, Zé, olha, meu paciente, ele entrou lá, então é uma nova escuta. Então isso leva um jeito de uma nova escuta e, ao mesmo tempo, outro jeito de pensar é fazer uma readequação daquela antiga escuta que nós fomos treinados a ter, que ela vai ter que ter um upgrade, né? Ela vai ter que sair de um patamar, subir para outro patamar, né? Mas eu acho que, como a gente falou, nessa simbiose, o que importa é que haja transferência, tá? Que ela seja bacana, que o paciente transfira para a gente, que a gente conta transfira também. Esse meu paciente que eu vou aceitá-lo como paciente, né? Eu tive um ato de contra-transferência com ele, né? Tem uma questão paterna lá dele, enfim, e aquilo mexeu comigo. Então, houve um fenômeno aqui no analista de contra-transferência de uma fala do paciente. Óbvio que eu não falei nada, é óbvio, a contra-transferência é minha. O meu supervisor que deu conta disso depois, né? Eu faço supervisão, tá, gente? Então, o meu supervisor depois me deu conta disso. Mas foi uma coisa minha, a partir de uma fala dele. Então, eu sinto transferência desse paciente que eu nunca vi presencialmente e já tive um ato de contra-transferência em relação a uma fala dele, coisa que mexeu comigo. Então, aqui se estabelece transferência e contra-transferência, que são justamente, ao meu ver, os princípios básicos dessa simbiose que a gente estava falando, aonde ocorre uma análise, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso, gente. Tá? Então, eu acho que uma coisa que eu queria posicionar, e concordo com tudo que você falou, né, é com relação ao sigilo, né? Eu acho que na hora que a gente fala de sigilo, eu acho que a gente fala de um dos pilares mais importantes da análise. Então, mas do aspecto que você mencionou, que não há sigilo, né, não há talvez a segurança total de sigilo, tá? Por conta do formato online, uma vez em que esse formato pode sofrer interferência de um hacker ou coisa do tipo, tá? Durante o trabalho, o momento em que a gente está se falando.
Mas eu acho importante pontuar para quem está nos escutando, porque como é um pilar, né, é importante a gente entender, né, que só vai ser quebrado os sigilos nessas circunstâncias e não por um erro de cada um de nós, tá? Então, o terapeuta mantém o sigilo, o paciente vai contar o que ele quiser, para quem ele quiser e onde ele quiser, como ele quiser, mas da nossa parte, efetivamente, né, o sigilo se faz, né? Eu acho que é muito importante porque não há dúvida quando a gente está com o nosso paciente, pelo menos isso não tem entrado nas sessões analíticas, né, de que aquilo vai ser publicado de algum jeito, porque não vai. Né? A não ser que o outro consiga o IP daquele computador, entre no mesmo horário e veja na nuvem. Bom, aí são circunstâncias que a gente nem domina, e nem tampouco o nosso paciente. Mas do que a gente domina, eu acho importante dizer, né, esse pilar fica mantido. Né? Esse pilar, quando do lugar que a gente escolhe para falar com ele, né, da nossa parte, né, o local é um local totalmente isolado, né, onde a gente não sofre interferência, né, onde portas e janelas estão fechadas, né, naquele momento, quer dizer, isso são cuidados que o terapeuta tem que ter, né, para garantir um mínimo para que esse paciente se sinta seguro no ambiente, né? Nesse ambiente que se cria, né? Silvana, me ocorreu uma coisa, foi ótima essa sua fala. Eu acho que justamente novos saberes vão acontecer. Talvez isso possa fazer parte de um novo contrato. Quando a gente pensar na questão de fazer um contrato online ou de um atendimento online, que a gente possa olhar da minha parte, o que for isso de forma nenhuma vai vazar. Agora, se eventualmente um hacker, sei lá, o provedor, ou sei lá o que acontecer, o juiz, sei lá, mandar, isso não tem como a gente prever, não é da nossa competência. Mas a sua fala, eu corroboro com a sua fala, mas ela me suscita uma outra ideia, talvez mudar o contrato, colocar esse adendo ao contrato, da minha parte, não sei se do provedor, mas da minha parte, sigilo absoluto, né? Para poder dar garantia, porque aí me suscitou uma outra ideia, Silvana. Tem um paciente que eu atendo, ele é obsessivo, daqueles obsessivos clássicos, né? Ele não quis fazer atendimento online de medo de que a mulher dele hackeasse o celular dele, porque ele fala de uma questão de sexualidade que a mulher não sabe que ele tem, e que ele, maior medo, ele usa a palavra paura, que a paura dele é que a mulher, de algum jeito, consiga acessar o celular dele e, a partir do celular, conseguir recuperar as nossas conversas. É óbvio que isso teria que pagar 10 mil hackers para fazer isso, né? Não tem como. Contudo, na fantasia dele, isso é possível. Isso é possível. Né? Então, bacana essa, olha, uma outra, além de uma nova escuta, um novo tipo de contrato, ou agregar essa condição num contrato novo também online, viu? Muito bom. Eu acho que é muito importante, porque, primeiro, a gente tem que dar conta de que para os nossos colegas, né, como você disse, né, vai ser uma nova técnica que gera uma nova ética, que gera uma nova teoria. Né? Eu acho que são braços da psicanálise, né, são formatos psicanalíticos, né, inovadores. Mas já existia antes, mas não nessa quantidade e não só exclusivamente como meses a gente ficou, né? Então não era bem assim, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é gerar uma nova forma de olhar e uma possibilidade de estar com os nossos pacientes. Né? Porque não há restrição, né, de formato de atendimento. Eu acho que está tudo avalizado por um bom contrato. Né? Quando eu chego na cama do meu paciente, ou na UTI com o meu paciente, ele aceita conversar comigo, né? Ele está aceitando, e tem outras pessoas perto numa UTI. Na UTI você puxa a cortina, mas é uma cortina. Né? O paciente vai ouvir, olha, não tem problema do outro ouvir. Não tem problema nenhum, Silvana. Mas naquele formato não tem problema, porque é o formato que a gente tem. Então, aquele é um tipo de contrato, no quarto é outro tipo de contrato, porque quando eu entro no quarto, a enfermagem não entra atrás de mim,
né? Elas já sabem que não é para entrar e eu não tenho nenhuma plaquinha para pôr na porta. Ó, tô aqui, né? Então ela já é só no olhômetro, sabe? Naquele olhômetro e falar, Silvana entrou, pronto, parou, né? Eu falo, eu vou entrar no quarto tal, tá pronto, para tudo ali, né? E se algum desavisado entra, oh, desculpa, tô saindo, ok. Né? Então, é a família do paciente que vai chegar, então a enfermeira que vai entrar, o médico que nunca sabe que eu estou lá dentro, ele entra. Então, essas interferências fazem parte daquele setting. E se o acordo funcionar, funcionou. Se funcionar, funcionou. É que nem no campo de refugiado. Não tem exclusividade. Então, um monte de cama, um monte de gente, e a gente vai se encontrar ou andando, ou ele na cama, né? Ou ele machucado, ou ele em algum outro lugar. Quer dizer, então, assim, são formatos de possibilidades, né, que a gente tem que divulgar. Né? Eu acho que a gente tem, porque é nosso trabalho, né? Todos esses braços, todas essas possibilidades. E se a gente for pensar muito bem, né? Se dois indivíduos se contratarem, né? O setting são eles, não é? Ju, o que você acha? Conta pra gente. Vamos lá, vou contar. Eu compactuo da posição de todos vocês que sim, a conta da transferência, eu tive a experiência de ambas, da transferência e da conta da transferência online. Eu sempre parto, eu criei uma forma de pensar o vínculo analista e analisando a partir do que eu vivi com a minha própria analista, que é o relacionamento entre a dupla. E o que eu venho pensando é que esse relacionamento, o formato desse relacionamento na forma online, ele mudou. Não mudou a base, que é haver relacionamento e a partir desse relacionamento existir uma transferência por meio da qual o analista vai poder atravessar o analisando. Isso permanece. O que vai ficar diferente é a forma. Por a gente estar dentro da casa dele, dentro do ambiente dele, esse relacionamento, ele provavelmente ele vai ser mais profundo, que nem no Zé. Entrou o marido. Quando que um marido ia entrar no seu consultório desse jeito? Praticamente nunca. Só que ele entrou no set. Então, muda a intensidade do relacionamento, muda a forma do atravessamento. Então, no momento que você, talvez ela nem ia colocar a questão, puxa, ele não me respeita dentro de casa, veio super à tona, veio talvez antes do que viria. Então, eu fico pensando mais nessa forma. E também a gente voltando para a literatura de Freud mesmo, ele atendeu Ana O na casa dela, ele atendeu Caterine na pousada, ele atendeu o menino através de correspondência do próprio pai. Atendeu no monte, né, na montanha, a gradiva lá que foi servida. Exato. Né? Exato. Então, assim, ele manteve as bases, só mudou o lugar, que é o que está acontecendo com a gente agora. Essa história toda, Ju, o que eu acho interessante você até exemplificar com as coisas do Freud, eu tenho algumas ressalvas para fazer. Não sei se ressalvas, alguns adendos talvez. A gente está falando de outra época, a gente está falando do Freud, e a gente está falando de começos de psicanálise, né? Hoje, independente da pandemia, do atendimento remoto, online ou não, a psicanálise está mudando muito. O tempo todo muda. Desde que eu comecei a atender, provavelmente vocês também, até agora, já mudou muitas vezes.
O que eu sinto na clínica hoje, com a história da pandemia, porque as pessoas estão empobrecidas por conta de grana, uma concessão que o analista vinha fazendo, que era em relação ao preço da análise, da sessão, que as pessoas sempre achavam muito caro, a gente teve que abaixar, não sei como vocês estão, mas eu tive que abaixar muito, se quisesse continuar com os pacientes. E quando não, não ter que cobrar. Vamos atender, quando eu puder, eu pago. Isso eu não tenho só um paciente, não tenho 2 pacientes, eu tenho muitos pacientes que estão nessa situação. A partir do contrato que o Serginho brilhantemente propõe, um novo contrato para essa época que a gente está vivendo, como que fica essa história do pagamento? Porque a gente está falando de muita salvação para o paciente. Quando que a gente é resguardado? A gente não é amigo do paciente. Só que quando não tem pagamento, a gente está sendo colocado nesse lugar. Então, quando você fala dos lugares que o Freud atendeu enquanto analista, ou enquanto amigo, ou enquanto pai, enquanto o quê? Ele recebia para atender na casa, como a Silvana recebe para atender na UTI do hospital? A gente tem que receber por estar atendendo online? A gente tem que fazer uma coisa assistencialista, que é, por conta desse período, deixar de cobrar ou cobrar menos? Que contrato é esse que a gente precisa fazer? A gente vai falar não para um paciente? Então, tem coisas que eu ainda tenho dúvida em relação a essas coisas, porque me parece que essas coisas contratuais, até burocráticas, de literatura, não entram muito na transferência e na contratransferência. Isso é dado antes. Esse acordo é dado antes. A partir daí é que começa a contar a transferência ou não. Olha, Zé, eu fico pensando enquanto você está. Eu sei que a gente já, nosso tempo está quase lá, mas eu fico pensando enquanto você está falando. Eu tenho uma opinião que, na minha opinião, tá? Eu acho que os contratos eles são adequados em função das circunstâncias daquele paciente, especificamente daquele paciente. Né? Quer dizer, então, é possível se fazer um trabalho assistencial? É possível se fazer trabalho assistencial sempre, online, presencial sempre, né? Mas a gente tem um período, tem pacientes que a gente pode até fazer um trabalho assistencial e o contrato é esse. E a maioria dos nossos pacientes não, porque eu acho que o pagamento é o reconhecimento do trabalho. Né? O pagamento é a invalidação da dívida. Né? E isso não pode, essa dívida financeira corrompe, em muitos aspectos, o vínculo de terapeuta e analisando. Então, assim, eu acredito no vínculo tanto presencial como online, instituído na base técnica mesmo, quer dizer, do contrato, né? Olha, você procura, é que nem um médico que vai atender online. Você faz o pagamento online, você vai até o banco e deposita a consulta do médico, como tem a nossa consulta também, tá? Mas eu acho que esse contrato é um contrato individual. Né? Então, com aquela pessoa dentro das circunstâncias dela, o que é possível, certo, justo e honesto para nós. Né? Porque se há uma flexibilização em função daquela possibilidade naquele momento do nosso paciente. Então, é o contrato, até quando isso vai ficar desse valor? Por exemplo, uma diminuição. Quando isso vai ser assim, a partir de quando não vai ser mais, ou não, eu preciso saber, o paciente vira e fala, eu preciso saber disso, daquilo, do outro. Então, quando você souber, você me fala. E essa relação, né, possibilita o acordo, que seja bom para o terapeuta também. Há acordos que tem terapeutas que viram e falam, eu não posso trabalhar dentro desse valor, dentro desse patamar. Não consigo. Não consegue, vai indicar uma outra pessoa.
Então, assim, eu acho que cada terapeuta tem que saber o seu limite, o quanto que, não o quanto vale o trabalho dele, não é isso, o quanto ele tolera, até onde ele aguenta receber, né, de honorários que ele se mantém. Hã? A quantidade proposta pelo paciente. Exatamente. Até onde ele se mantém em ordem, quanto isso não prejudica a função dele. Porque também essa ligação é ruim para ele. É isso que você está falando, quer dizer, eu me sinto bem trabalhando até com que valor? Isso é fato, gente. Isso é fato. Não atende em qualquer valor. Não existe isso. Agora, trabalho assistencial é uma outra coisa. Eu posso tirar um dia inteiro para atender assistencialmente e estou fazendo porque eu quero aquilo, acredito naquilo, eu acho fundamental que aconteça. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é talvez o que eu né, me ocupo. É disso que eu me ocupo. Sérgio, o que você ia falar, bem? Manter a ordem, genial. Gente, olha, esse está sendo um dos melhores papos que a gente já teve, sinceramente, está sendo brilhante. Porque quando você fala de uma nova ordem, Silvana, é isso mesmo. Aquela simbiose que você e o Zé começaram a falar no começo, né? Tem que manter essa ordem, porque se essa ordem ficar alterada, alguém vai levar peso demais e alguém vai ficar leve demais, né? Aqui eu estou pensando em ordem como aquela coisa da equidade, né? Bom para os dois é igual, né? Não igualdade quando alguém pode ganhar mais ou menos. Então, eu adorei essa ideia da ordem. E na fala do Zé, com a fala da Juliana, me suscitou uma coisa. Olha como a psicanálise é viva. Porque só algo vivo dá oportunidade de a gente ver a transição acontecendo. É como o filho da gente, né? A gente vê o nosso filho bebezinho, ele vai crescendo, tal e tal, e ele depois fica adulto, né? E a gente vê isso aos nossos olhos. Então, Zé, o que eu gostei dessa sua fala, quando você teve a fala depois da Juliana, foi essa ideia de que a psicanálise, apesar daquela de Freud ter sido lançada lá embaixo, ela continua viva e nós estamos tratando dela nessa transição de fase, né? Como se a psicanálise estivesse transitando de uma fase de adolescente para adulto, ou de jovem adulto para adulto formal, sei lá. Então, me empolgou essa ideia de a gente pensar em tudo isso como uma nova ordem. Pois é. Numa nova ordem. Numa ordem, exatamente. Uma nova ordem. Uma nova ordem. Exatamente. Posso eu acho fazer assim... uma... Ui, pode, Ju. Eu só queria fazer um paralelo, uma comparação entre... Na legislação do mundo em geral, você tem princípios basilares que são inquestionáveis, que garantem direitos humanos, enfim. A partir desses princípios surgem todas as outras normas. E é por isso que uma sociedade é viva, evolui. Eu vejo na psicanálise algo muito parecido. Eu acho que tem alguns princípios basilares que têm que ser mantidos, e aí tem que remontar mesmo a história da psicanálise. Então, quando estava tendo a ruptura de Freud com Jung, foi criado um grupo a partir de Ernest Jones que ele falou, olha, se não tiver a ideia do inconsciente, da repressão, da resistência, do desenvolvimento sexual e da transferência, não é psicanálise. Então, a gente partir disso, todo o resto vai ser vivo, vai transformar, vai se adaptar, e é necessário. Sem isso, não evolui. Mas tem que ter esse core. Todo psicanalista tem que ter em mente esses princípios. Senão, não é psicanálise. Sim. Uhum. Sim. Eu acho que eu queria finalizar o encontro de hoje, não sei se se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas eu acho que poder participar desse momento histórico, né? Quer dizer, a pandemia ela é um evento fronteiriço, sem dúvida nenhuma, né? E do qual a gente vem participando ativamente e vivendo isso tudo pessoalmente e profissionalmente. Mas poder olhar para as mudanças, olhar para as possibilidades ou as novidades que vão surgir no nosso trabalho a partir daí, isso não tem preço.
né? Quer dizer, porque só participando historicamente, senão eu ia ler a história que iam contar para mim, né? Quer dizer, alguém participou, alguém escreveu, alguém falou disso para mim. Agora, viver isso tudo, participar da possibilidade de um outro formato, com uma nova ética, com uma nova técnica, né? Com técnicas acopladas, né? Porque a base é a mesma, como a Juliana falou, mas se adequa à modernidade, o formato, o jeito de fazer, as possibilidades de encontro, né? o olhar sobre aquele encontro, outras interferências, outras variáveis, outras possibilidades que eram inimagináveis há 30 anos atrás, 20 anos atrás, nem tanto em termos de história, né? Então, assim, eu acho que estar com vocês conversando disso hoje, né, é estar participando desse momento e olhando, né, para aquilo que nos trouxe de possibilidade e não prejuízo, né? Quer dizer, os prejuízos são reais, eles aconteceram, né, mas as possibilidades também são reais e sem dúvida nenhuma, somou competência, recurso e excelência a um trabalho que tem todo o valor, que é ser psicanalista e a própria psicanálise. E isso que você está falando, que eu acho bacana, vem um termo que está muito em voga hoje, que as pessoas estão falando de quarentena, né, Silvana? De carência junto com a quarentena. Então, para a nossa próxima conversa, a gente pode falar dessa ansiedade que se dá frente a essa quarentena, que as pessoas estão mais carentes por um abraço, por uma simbiose, para que alguma coisa a psicanálise faça por ela, não fique só na teoria, que realmente abrace, que as pessoas estão se sentindo sozinhas, não tem para onde correr, a pulsão de morte está batendo na porta de cada um e às vezes bate na porta do nosso consultório, online ou presencial. Como que a gente lida com isso, né? Sim, sim. Zé, e assim, né, Ju, Zé e Silvana, quando você estava falando, Silvana, veio uma ilustração na mente, que a natureza faz isso com a transição das estações, né? Outono, verão, primavera, inverno, enfim. Então, as plantas aqui, a minha mãe na casa dela tem muita planta, árvore e tal. Gente, na época de transição, caem todas as folhas, parece que ela morreu, né? Mas não demora muito tempo, você começa a ver os brotinhos verdes nascendo e florzinhas e perfumes, né? E depois os frutos. Então, eu acho que a gente está pegando a transição dentro da transição. Isso que eu acho bacana. E também, né, como eu faço parte da filosofia também, né, acabei entrando, o pessoal da filosofia está fazendo esse mesmo tipo de programa que está fazendo, olhando pela filosofia o que está acontecendo nessa transição e quais são esses novos paradigmas da filosofia também, né? Então, acho que quem está antenado vai pegar, como a Silvana falou, o bonde da história nela andando, não depois que passou, porque é história de livro, né? A gente é que vai poder contar a história. Então, estou me sentindo privilegiado de fazer parte desse grupo aqui. Obrigado, viu, gente? Ju, tem mais alguma coisa para dizer? Não, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. É um grupo que estou orgulhosa muito de estar aqui. Gente, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. O nosso próximo encontro é em setembro, tá? Então a gente vai entrar em contato para abrir essas agendas para setembro, ver a possibilidade de vocês. Foi um prazer enorme falar com vocês. Muito obrigado pela disponibilidade e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigadão.